Hoje é um vídeo rápido, vou apresentar para vocês a Brasília do Ricardo. E o Ricardo andou muito pouco com ela. Na verdade, em maio, mais ou menos nessa época, ele comprou a Brasília. Primeira volta que ele foi sair de final de semana para experimentar a Brasília, o motor travou. Aparentemente estava sem óleo, ou tinha algum problema interno, alguma coisa assim. Então hoje eu posso afirmar que eu e o Todd andamos mais na Brasília do que o próprio dono, tá? Isso vai mudar provavelmente essa semana quando a gente entregar o carro pro Ricardo. Bom, é uma Brasília maravilhosa, muito inteira de lata, por dentro também ela está em estado extraordinário. Rodas aro 17, aqui foi feita uma adaptação, naturalmente não foi o Ricardo que fez, foi feita uma adaptação para colocar essa roda aro 17, 5 furos, então tem um adaptador para mudar dos 4 furos para os 5 furos. Eu não sei o que o Ricardo vai fazer em relação à roda, em relação à dirigibilidade, mas o fato é que a gente precisou testar ela com bastante cuidado. E vamos deixar a questão estética de lado. Mas eu gosto do aro 17, que não sei o que, Tonela, você não pode falar mal da roda. Eu estou aqui fazendo avaliação técnica. O carro Volkswagen refrigerado a ar fica bom com aro 15, tá? E tem um limite de largura de pneu. Além disso, você vai estar sacrificando o teu conforto, a tua segurança e a dirigibilidade simplesmente para agradar um outro João que gosta do aro 17, que fica um inferno para você dirigir. Você vai subir numa guia rebaixada, já é um impacto terrível numa entrada de carro mesmo, não que você vai subir uma guia, um meio fio. É bem limitado o uso que você pode fazer de um carro com essa configuração. Mas vamos lá, eu não estou aqui para criticar a roda, o modelo da roda e nem nada disso. Eu simplesmente quis fazer uma observação, porque eu acho que é bastante pertinente com aquilo que a gente está aparecendo. Bom, o fato é que a Brasília chegou, a gente não viu como é que era o funcionamento dela, porque o motor não é que ele não funcionava, ele estava travado. Mas a boa notícia é que ela já veio com esse escapamento da MAF. É um dimensionado e é um escapamento com diâmetro não um pouco maior do que o que a gente está acostumado, um Porsche 37mm, mas é um diâmetro bastante maior, tá? Muito provavelmente para motores acima de 2.0, alguma coisa assim. Vai existir no catálogo da MAF, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo o link não somente desse modelo, que é para motores acima de 2.0, mas também do escapamento que, se a gente fosse montar para o projeto da Brasília do Ricardo, é o que a gente teria selecionado, tá bom? Mas de qualquer forma, já que o motor apresentou problemas e tudo mais, o Ricardo resolveu ampliar de 1.6 para 1.9. E é aquela receita quase que vitoriosa aqui no quintal do Tonela. Pode mostrar o motor, Bianca? O que a gente tem aqui? Kit 94, cabeçote de 8 aletas com 3 ângulos do Franzoni, blueprint, dupla 34 do Alan, comando W100, bomba Shadec com entrada e saída e filtro remoto. Além de escapamento MAF e o meu módulo de ignição com um distribuidor Aranha. Bom, eu posso dizer para vocês que de 50 e tantos motores que já montamos aqui no quintal do Tonela, esse daqui realmente foi o mais desafiador de todos na questão do acerto, tá? A gente teve duas variáveis aqui. Primeiro, como eu não vi o motor funcionando, eu não conhecia o estado de cada um dos componentes, tá? Dos que poderiam ser utilizados. E o primeiro que a gente apostou que poderia ser utilizado era o distribuidor Hall, tá? Então, apesar de estar com bobina do EMI, aquela coisa toda, a primeira partida foi com o distribuidor Hall. A gente conseguiu fazer o motor funcionar maravilhosamente bem. Aí ele começou a apresentar um problema de falta de combustível. Apesar de ele estar com a carburação 34 clássica que o Alan preparou para o Fuscatia, a gente tem a receita, foi tornada pública para vocês, não existe segredo nenhum em relação a isso. Mesmo assim, o motor apresentava uma falha, e uma falha muito chata a partir de uma determinada rotação. Você tirava o pé, o motor se recuperava. Você afundava o pé, principalmente com carga, o motor dava uma falta brutal de combustível. Isso foi graças ao escapamento muito dimensionado para o projeto do motor, tá? Tem muito escape aqui em relação ao motor. Então esse foi um dos primeiros detalhes. O Alan veio aqui, tá? E ele conseguiu fazer o acerto da carburação para esse motor e para esse escapamento. Então toda aquela receita básica
que a gente aplicou em dezenas de motores aqui no quintal do Tonela, quando a gente foi usar a dupla 34 do Alan. Nesse caso específico, não serviu única e exclusivamente por causa de escapamento. O Alan veio aqui e precisou refazer o acerto. E hoje eu vou abrir uma exceção, apesar de a gente estar aí com 14 para 15 anos de canal no YouTube, eu sempre compartilhei sem restrição nenhuma todas as informações técnicas possíveis. Dessa vez, pela primeira vez, e não vai ser a última, eu não vou compartilhar o que o Alan fez aqui. E não é porque eu não queira compartilhar, é simplesmente porque não foi um trabalho que eu tenha feito, foi um trabalho do Alan, tá? Eu acompanhei de perto, aprendi muito com o Alan, mas foi um trabalho do Alan. E por que que eu não vou compartilhar? Porque a gente dá a informação praticamente pronta e eventualmente vai aparecer alguém, pô, Tonela, e aí, ó, coloquei a giclagem que você falou e não funciona o meu carro. A gente tem alguns comentários assim. Eu sei muito bem como lidar com isso. O Alan, ele é muito mais, como é que eu posso dizer, educado, Bianca? Paciente. Preocupado, né? Preocupado. Então, se a pessoa chega e dá uma descarregada dessa nele, ele, não, mas calma, eu vou tentar te ajudar, isso porque o cara não comprou nada dele. E aqui sim, a gente está falando de ganhar dinheiro, a gente está falando da parte comercial, tá? Não tem por que ficar contornando isso. Então, de uma forma resumida, o Alan acertou a carburação maravilhosamente bem, tá? Ficou brutal o carro, vocês vão andar com a gente daqui a pouco. E não, eu não vou contar a receita desses carburadores, porque se você precisa de um projeto desse, eu acho que vale a pena você entrar em contato com o Alan e encomendar e pagar para ele fazer o serviço para você. Ele vai te mandar os carburadores no mesmo nível de excelência que ele mandou para gente. Porque se eu torno isso daqui público, vai aparecer um ou outro João e vai falar assim, ô Alan, coloquei a giclagem do Tonela aqui, tá dando excesso, cara, me ajuda. Não sei o que, meu mecânico não sei o que. Não, irmão, teu mecânico, você tá pagando pro teu mecânico, é teu mecânico que vai resolver o teu pepino. Não é o Alan que tá lá longe, tá bom? Então, desculpa se eu pareço grosseiro ou alguma coisa assim, mas é que a gente precisa deixar o menino trabalhar, tá? O Alan recebe mais de 800 mensagens por dia. E ele tem dificuldade de falar não, ele tenta ajudar todo mundo. Então eu acho que precisa de um pouquinho de bom senso. Você é cliente do Alan, você tem uma relação comercial com o Alan, ele vai estar à disposição para esclarecer todas as suas dúvidas, tá? Agora, se você simplesmente está acompanhando o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, pega dicas e as dicas não estão servindo para vocês, duas alternativas, tá? Primeira, vem até o quintal do Tonela que a gente consegue acertar teu motor. Procura o Alan que ele consegue acertar teu motor. Ou procura um mecânico, cara. Ou leva. Se todos os 15 anos de vídeo que a gente gravou, seja relacionado à carburação com o Alan, seja relacionado a outros temas, não estão ajudando, vocês procurem um mecânico, tá? Ou vocês coloquem o Tico e Teco aí para conversar e aprendam com a experiência de vocês mesmos, tá bom? Alan, desculpa, eu precisava falar isso. Tá? Simplesmente para te poupar um pouco de ter que acordar 4 horas da manhã e ficar preocupado que você não respondeu um e você não respondeu o outro. Tá bom, Bianca? Vamos dar uma volta nesse carro? Vamos dar uma volta. Deixa eu dar uma partida então para vocês verem a obra-prima que o Alan fez aqui. A sola do meu tênis está só sendo apresentada para o acelerador e a Brasília está subindo praticamente sozinha. O motor vai parecer um pouco mais perturbado do que o normal dos que saem aqui do quintal do Tonela que a gente monta, mas isso é a questão do escapamento. O escapamento, por ele ter o diâmetro maior, ele deixa o motor com a marcha lenta aparentemente um pouco mais embaralhada, tá? Mas não significa que ele não tenha torque desde a marcha lenta. Quando a gente saía na primeira volta que a gente foi dar com o carro, você fazia isso aqui, ó, acelerava até aqui, ele já começava a pipocar, já começava a dar falta. E era incrível, tá? E o Alan veio aqui, a gente conseguiu arrumar. Mesmo assim saía com o carro, depois que o Alan acertou a parte da carburação, eu andava,
descia, falava, o carro tá maravilhoso. O Todd saía para andar, falava, o carro tá uma porcaria, tá falhando, não tem condições de andar, que não sei o que. Eu falava, não é possível, acabei de andar, tá tudo bem. Saía para andar de novo, tava bom. Aí a gente deixava ele um pouco ligado, morreu do nada. Distribuidor Hall, problema. Aí a gente precisou trocar o distribuidor, colocamos uma aranha, tá revisado e com a curva refeita aqui no quintal do Tonela. Aí os problemas acabaram. Aí a gente passou a ter um carro tão confiável quanto qualquer outro que passa aqui pelo quintal do Tonela. Estou esperando ele esquentar um pouquinho e aí eu já vou dar uma esticadinha de marcha só para vocês verem como é que ficou. Esse carro, para garantir todo o resultado, a gente acho que andou uns 60, 70 quilômetros com ele. E ele foi pré-amaciado ali devidamente na Estrada dos Romeiros, que é aqui em Santana de Parnaíba. E com certeza isso vai fazer muito bem para toda a vida útil do motor. Porque o Todd realmente ele é um piloto extraordinário. Na prática, a gente está com escapamento, como é que eu posso dizer, que não é perfeito para o motor, não é perfeito para a receita, nem para o deslocamento dele, nem para o comando que está sendo usado. E mesmo assim, o Alan conseguiu fazer um milagre na questão da carburação. E quando eu falo milagre, não é nenhuma gambiarra técnica, não é nada disso, é simplesmente o acerto, tá? Para que esse motor pudesse funcionar maravilhosamente bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aquela receita clássica do Fuscatia, se você montar um 2054 com escapamento, o Porsche 37 que a gente já montou, ele vai funcionar perfeitamente. Então aqui não funcionou justamente por causa do design, da eficiência do escape, tá? É a mesma coisa, isso daí a gente acabou aprendendo naquela época do Fuscatia, quando eu estava com a carburação acertada, foi colocar aquele MAF, speed hold, e a gente acabou tendo aquele problema de falta de combustível desde a marcha lenta, tá? Então aqui foi feito um serviço muito parecido com aqui. De qualquer forma, não ficaram pendências, ou seja, esse motor ele está com o torque, com a resposta exatamente como se ele estivesse usando a carburação padrão do Alan com um Porsche 37mm, tá? Então não tem ponto, não existe porquê no futuro precisar trocar escape ou nem nada disso. O carro ficou, ó, terceira. O carro ficou maravilhoso, tá bom? E agora chegou um momento que a gente sempre fica um pouco chateado, mas ao mesmo tempo feliz, que é de avisar o dono que o carro está pronto, que ele vai poder sair andando por aí. Provavelmente daqui a 500 km ele volta, e se a gente tiver oportunidade, eu mostro para vocês a segunda troca de óleo, troca de filtro e a regulagem de válvulas, tá bom? Quer fazer um projeto com a gente? Shopping da Construção, piso -6, Estrada da Bela Vista 917, tá bom? Terças, quartas e quintas na parte da tarde, vem aqui bater um papo com a gente, tomar um café, a gente mostra tudo que é possível fazer no teu refrigerado ar, tá joia? Muito obrigado por verem os nossos vídeos e espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que ninguém tenha ficado magoadinho, que não precise dormir de luz acesa, mas a gente tem hoje isso como profissão, o Alan também, a gente não está simplesmente sentado de perna para o ar num escritório com ar condicionado, pronto para tirar dúvida de todo mundo que não teve, às vezes, a iniciativa de colocar o tico e teco ali para trocar uma ideia e tentar descobrir um problema. Se você realmente gosta de mecânica, eu acho que isso daí é uma premissa, é um ponto de partida para você ter um carro antigo e principalmente um carro com carburador.
Tá joia? Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até o próximo.